Sentiram saudades da minha pessoa? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Assistiram a live? Ó, se não assistiu a live, perdeu informações importantes. Foi muito bacana, tá? A participação do povo, foi bem legal a live. Galera, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para fazermos a nossa aula de número 5, nosso curso de farmacologia, a penúltima. Tudo que é bom dura pouco, né? E o pessoal está gostando, agradeço os feedbacks positivos. É sempre muito bacana quando aquilo que a gente se propõe a fazer dá frutos, dá resultado, né? Não sou o melhor professor do mundo, por mais que eu seja, mas não posso falar que eu sou, né? Mas acredito que a cada aula a gente vai tentando melhorar sempre, né? Hoje nós vamos fazer a correção dos nossos exercícios do cálculo de insulina. Vocês fizeram? Algumas pessoas me mandaram feedback positivo aí, fizeram sim. Mas vamos falar aqui também dele. Já teve o nosso lançamento lá na live. Dia 31, quem estava lá viu, né? Já sabe o valor dele, R$ 15. R$ 15 apenas. No Pix, dinheiro, do jeito que você quiser. Ó. É o nosso manual, né? Ó, tem, ó, noções básicas de farmacologia, conversões e medidas, três certos na administração, resumo de fórmulas, regra de três, cotejamento, penicilina cristalina, insulina, dicas de ouro do professor Wagner, exercícios e o gabarito, né? E as referências também. Ele é bem completinho, ele é, como eu vou dizer, minimalista. Ele é pequenininho, por quê? Para você levar na sua bolsa, você guardar ele bonitinho, tá? Aqui, ó, bem bacana, bem legal, tá? Ele dá para você dobrar assim, dá para você escrever aqui no espaço em branco. Você pega aqui, ó, tem os cálculos para você fazer, ó, em casa e vai te ajudar. Você pode usar esse livro aonde? Deixa eu ir para cá, para aparecer. Você pode usar esse livro aonde? Durante as suas aulas, durante o seu estágio, trabalhando se você já se formou. Você só não pode usar durante as provas, que aí na prova é cola, né? Aí lascou, né? Não pode. De resto, você pode usar tudo. Valor, R$ 15. R$ 15, cara, você gasta, você compra um salgado e um refrigerante, dá mais do que isso, né? E você come e elimina pelas vias normais rapidinho. Esse aqui, ó, ele é aspiral, né, que chama espiral, bem feito, encadernadinho, bonitinho. É um manual, tem ISBN, tem tudo. É um livrinho prático para você levar, um manualzinho, uma apostilinha para você levar onde você quiser e você poder consultá-lo sempre, tá bom? À disposição, você querendo, se for meu aluno, meu ex-aluno, tem meu contato, me chama no Zap e a gente vê direitinho. Valor R$ 15, tá bom? Vamos lá? Lembrando que se você bebe, uma Heineken custa mais do que isso. Eu não bebo, mas pelo que eu sei, uma Heineken custa mais do que isso. Então, entre tomar uma Heineken que vai embora, que depois você toma, mas compra um anual que vai ficar para sempre. Fórmula de cálculos de enfermagem não muda, tá? Não muda. Não vai chegar amanhã e vão falar, não é mais o cálculo de insulina. Não, o cálculo é mesmo, desde sempre, cara. Estou aqui nessa brincadeira de enfermagem quase 30 anos e é a mesma coisa. Então vamos lá. Vamos fazer primeiro. Pedir 15 unidades com uma seringa de 1 e um frasco de 100. Vamos fazer aqui de cantinho. Então, primeira coisa, qual é o meu frasco? 100 unidades. Seringa de 1 ml. Deixa eu ficar para cá, né? Eu não consigo escrever de lado. 15 unidades para x ml. Vamos fazer essa conta? Difícil pra caramba, fica vendo, ó. Tem zero para cortar? Não, né? Então vamos multiplicar aqui. 100 vezes x igual a 1 vezes 15, que é daqui. Beleza? 100x igual a 15. Isolamos o x, deixamos o 15 aqui e o 100 passa dividindo. Aí lá vem aquele careca que bota essa maldita dessas contas com números em pequeno. Pois é. Vamos aqui, ó, nesse cantinho aqui. Vamos dividir o 15 pelo 100. Você já sabe, você já tá bom, você já tá craque nisso. Vamos lá. Você tá só se fingindo de difícil. Dá para dividir? Não. A gente põe um zero aqui, ó. Você pôs um zero aqui, ele vem para cá também, certo?
Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 100 para chegar no 150? 1. Então, 50. Dá para dividir? Não dá. Põe um zero. Quantas vezes 100 para chegar no 500? 100, 200, 300, 400, 500. 5, né? Então, eu tenho que aspirar nesse resultado aqui, ó. Devo aspirar 0,15 ml. Tá aqui a minha resposta. Nossa, viu que difícil? Vocês repararam que agora eu não preciso mais falar gritando nos vídeos, né? Aqui, ó. Agora eu tenho microfone, tá? Tô evoluindo. Já faz alguns videozinhos que eu tô com o microfone, mas não sabia se vocês tinham visto, né? Tudo vai melhorando. Eu sou um youtuber em aprendizagem, tá? Vamos lá. Agora eu tenho 22 unidades. Vamos fazer aqui embaixo, ó. Eu tenho seringa de 1, frasco de 100. Então, vamos lá. 100 unidades, seringa de 1 ml. Quanto eu preciso? 22 unidades. Para X ml. Ok? Tem zero para cortar? Não tem. Então, vamos lá. 100 vezes x igual a 1 vezes 22. 100x é igual a 22. X vai ser igual a 22 dividido por 100. Esqueci para o resultado aqui, né? 0,15 ml. Esqueci para o resultado aqui. É que eu pus ali em cima e não pus aqui. Então, vamos fazer a conta de cantinho aqui de novo. Eu tenho que dividir 22 por 100. 22 dividido por 100. É a mesma conta, do mesmo jeito que a gente fez a de cima. Bota um zero aqui, ó. Botei para cá. Quantas vezes o 100 eu preciso para chegar no 200? 100, 200. 2. Não liga os dedos sujos não, porque eu coloco canetão. 2 vezes 100, 200, sobra 20. Certo? Dá para dividir 20 por 100? Não dá. Põe novamente um zero. Quantas vezes eu preciso multiplicar 100 para chegar em 200? Já não pus aqui o 2? O 2 de novo. Está resolvido. Eu tenho que aspirar 0,22 ml de insulina. Vai ser o resultado aqui, ó. 0,22 ml de insulina. Veja, é repetição. É repetição. Nossa, mas que chato repetir. Pois é. Existe uma coisa, uma máxima que se fala dos professores de português e matemática, que é a seguinte, que quando eu era aluno, lá no ensino fundamental, ensino médio, eu achava isso um absurdo, mas é a realidade. Depois que você cresce, você aprende isso. Matemática e português você só aprende de uma forma, repetição. Não é repetindo a série, é repetindo os exercícios. Português você aprende como? Escrevendo e lendo. Lendo tudo, desde revista em quadrinhos, livros, o que você tiver à mão. Lê bastante. Quanto mais você lê, mais você melhora o seu vocabulário e você também aprende a escrever. Matemática é fazendo conta. Conta atrás de conta, atrás de conta, atrás de conta, atrás de conta. Ah, mas eu já acertei essa. Faz de novo, até que isso fique tão natural quanto respirar. Você vê que eu faço essa conta aqui, é que eu estou me contendo para fazer devagar. Mas eu faço, eu de bater o olho já sei a resposta. De tanto que eu já fiz contas desse tipo. E vocês também serão assim. Vamos ver essa terceira aqui, ó, antes de encerrar. 13 unidades. Então eu tenho um frasco de 50 unidades, uma seringa de 1 ml, eu preciso de 13 unidades para x ml. Eu posso cortar o zero aqui? Não tem, né? Desculpa. Vou multiplicar. 50 vezes x igual a 1 vezes 13. Deixa eu acabar por aqui, tá? 50x igual a 13. Isolo x, 13 dividido por 50. Lascou, hein? Vamos fazer aqui de cantinho. Essa vai ficar mais quebradinha. Então vamos lá. 13 dividido por 50. É possível? Não. Põe o zero, 0, vamos multiplicar o 50. É 50, 100, 150. Já passei, ó. 50, 100. É 130, né? Então já só vou por 2. 2. Sobrou
30. Dá para dividir? Não, põe mais um zero. Agora sim, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 6. Então, a resposta, 0,26 ml a ser aspirado da minha seringa de 1 ml. Nossa, que dureza, né? Pois é, o cálculo de insulina, ele tem uma particularidade de ser parecido com cálculos de medicações em pediatria. Os resultados são sempre pequenininhos. Às vezes você tem igual na penicilina cristalina, um frasco comprou de 10 milhões de unidades, eu vou ter que aspirar 0, alguma coisa ml. É pouquinho demais. A bezetacil, que é intramuscular, né? Perdão, gente. A bezetacil, que é intramuscular. Ainda tossindo no microfone, deve ter saído uma beleza, desculpa. A bezetacil, que é intramuscular, a apresentação dele também é de 5 milhões de unidades, às vezes o médico prescreve 150 mil unidades. Você vai reconstituir e aspirar uma mixaria para fazer intramuscular. Mas vai doer do mesmo jeito, que é uma mixaria, mas dói. Mas você vê, o cálculo tanto de insulina quanto o cálculo para a pediatria tem essa particularidade de sempre dar valores muito pequenos, então você tem que ter muita atenção, muita atenção, tá? A gente costuma ver erros de enfermagem, que são tristes quando a gente vê erros de enfermagem, porque sabe que tem um aluno que estudou, um professor que ensinou, mas aconteceu o erro. Alguns erros são evitáveis, outros, infelizmente, acontecem por vários motivos, mas teve um caso recente, que eu sempre falo na sala de aula, nessas aulas, assim, de cálculos, que era para ser administrado de uma medicação que eu não lembro qual era 0,05 miligramas, que teria que dar o cálculo. A pessoa fez um cálculo, não sei o que deu 5 miligramas. 100 vezes, sei lá, 1000 vezes mais do que a dosagem que era prescrita para a pessoa. É um erro absurdo. Ela matou, isso morreu a criança. Morreu essa criança, era um bebê, morreu. Uma hiperdosagem. Teve o caso da adrenalina, foi um caso de erro não só da dosagem, mas foi um erro de via de administração, de várias coisas, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Cada zero conta, zero para lá, zero para cá, tudo faz parte, tá bom? Tá beleza? Deu para copiar, tirar print, alguma coisa assim? Então, deixa eu deixar você tirar um print que eu vou apagar, porque agora nós vamos para a nossa aula mesmo de hoje, que é o quê? Cálculo de gotejamento, tá? Vamos lá? Vou apagar, tá? O cálculo de gotejamento, ele tem a tendência de dar muito mais problemas aqui para a gente fazer conta, porque não é um cálculo só, são 4. 4 cálculos? Querido. 4 não, pode ser até mais, né? Vamos ver aqui. Mas no mínimo 4, quer ver só? Apaga, apaga, apaga. Aqui é ao vivo, quase, né? Vamos lá, gente. Primeira coisa, por que a gente calcula gotejamento? O que é gotejamento? Nós temos a soroterapia, os soros e medicações. Pode ser um soro puro, só soro fisiológico, soro glicosado, soro glicofisiológico, Ringer lactato, nutrição parenteral, pode ser o que for que tenha gotejamento, vai ser feito o cálculo. Então, nessas questões de cálculo de gotejamento, você tem que saber tudo que vai ser todos os componentes do soro, que vão estar dentro daquele soro, o tempo que vai ser infundido aquele soro, né? Quando você sabe tudo que tem no soro, você tem o volume. O tempo que vai ser infundido aquele soro, em minutos ou em horas quebradinhas, em horas inteiras, como é que é? E você tem que saber também com que tipo de equipo. Vai ser um equipo de macrogotas ou um equipo de microgotas. Equipo de macrogotas é aquele que, se você nunca viu, é aquele que pinga, tem a gotinha maior.
O equipo de microgotas, ele é gotinha menor, pode ser em bureta, pode ser o próprio equipo mesmo. Ele parece que está pingando mais rápido, mas é porque a gotinha é menor. Uma gota é igual a 3 microgotas, tá? Isso você tem que saber, tá? Uma gota equivale a 3 microgotas. Sempre vai ser essa proporção, sempre. E com base nisso, nós temos as fórmulas. Tem fórmula de gotejamento para gotas ou macrogotas, tanto seja, conforme você queira falar, e microgotas. Quando o examinador te pede uma questão e ele não fala qual é o equipo, nós pressupomos que seria o equipo de macrogotas, ou seja, o de gota grandona. Se ele falar, eu quero que calcule em macro e em microgotas, aí você faz as duas. Ou ele pede só em microgotas, tá? Então você tem que estar atento ao que está sendo pedido para você naquele exercício, ok? Vamos por as fórmulas para começar mais fácil. Vamos por primeiro os de gotas ou macrogotas também chamado. Marco não, né? Marco-gotas é difícil, né? É o Wagner sendo Wagner. Macrogotas. Vamos lá. No cálculo de macrogotas, com o tempo em horas cheias, ele é assim, ó. O volume dividido pelo tempo vezes 3. Que triste, né? É essa hora que o povo chora. E se, em vez de serem horas, forem em horas inteiras, forem horas quebradas, né? Como hora quebrada? 1h30, 1h45, 1h15. Horas quebradas ou minutos. Como é que a gente vai fazer? Qual vai ser a fórmula? Volume vezes 20 dividido pelo tempo. Caraca, professor, só lascou agora, né? Pois é, calma que ainda tem mais. E se for microgotas? Vamos pôr aqui nesse outro canto, ó. Microgotas. Também em horas. Horas inteiras, tá? 1 hora, 2, 3, 4, 8, 12, 24, tanto faz. Volume dividido pelo tempo. Só. Nossa, esse é fácil, né? Esse é fácil. E se for em horas quebradas, tipo 1h30, por aí como eu falei, ou minutos, por exemplo, 30 minutos, 45 minutos. Nossa, tem um negócio nos meus olhos, desculpa. Volume vezes 60 dividido pelo tempo, em minutos. Aqui é o tempo em horas, aqui é o tempo em minutos. Vocês repararam que tem uma 20 e ali é 60, né? Por quê? Por conta dessa proporção de gota e microgotas, tá? Então vamos lá. Perdão, parece que entrou um negócio no meu olho aqui. Entrou um elefante no meu olho. Pronto. Então vamos lá. Como é que a gente faz aqui? Primeira coisa que nós temos que ver, o que está sendo pedido? Está pedindo em horas? Está pedindo em minutos? Está pedindo em macrogotas, em microgotas? Qual é a solução que está sendo pedida? Parece tudo muito complexo, mas é só uma questão de atenção. Vamos pôr aqui uma suposição de prescrição médica. Prescrição médica. Soro fisiológico 0,9%, 500 ml. É só um soro de 500 ml, a bagzinha. Para correr, o médico prescreveu o soro de 500 que ele quer que corra em 6 horas
Ele não falou qual é o tipo de equipo, a gente presume que é macrogotas. Não, mas ele falou que quer que seja em microgotas. Vamos fazer primeiro em microgotas. 6 horas em microgotas. É essa a nossa prescrição. Nós vamos fazer o quê? Vamos pegar que forma? É o cabelo que está caindo nos olhos, gente. Nossa, difícil a gente ser cabeludo, o cabelo fica caindo nos olhos, né? Triste. Vamos fazer a fórmula de microgotas. Então, nós vamos pegar a fórmula aqui. Volume dividido pelo tempo. Lembrando que assim como nos cálculos de regra de 3, seja qual for o cálculo de enfermagem, você tem que seguir o cálculo. Tem que ter fórmula e tem que ser feito todos os passos. Você não pode simplesmente, eu vou fazer de cabeça, já põe o resultado aqui, quanto é que deu. Não, você tem que montar. Então, vamos lá. Qual é o volume? O volume é o que nós temos aqui de soro, 500 ml. Qual é o tempo? 6 horas. Você vai ter que fazer a conta do quê? Divisão. Então, vamos fazer aqui de quebradinha, aqui, ó. Nossa conta de divisão. 500 dividido por 6. Dá para dividir 5? Não, então a gente divide 50. Quantas vezes 6 para a gente chegar no 50? Vamos lá. Vou fazer de risquinho aqui mais fácil. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. 8, né? 8 vezes 6, 48. Para 50, 2. Baixo o 0. Quantas vezes o 6 para chegar no 20? 6, 12, 18. 3. 18 para 20, 2. Acabei? Não. Põe um 0 aqui e uma vírgula aqui. Não é a mesma coisa? Vou pôr esse 3 aqui, tá de bom tamanho. Parei a conta aqui, ó. Parei a conta aqui. Vamos ver o que acontece agora? Deu 83,3, né? Vamos colocar aqui. A resposta vai dar 83,3 microgotas. Mas nós temos um problema. Eu consigo cortar essa microgotinha para poder ter esse quebradinho aqui? Não dá, né? Então, o que a gente vai fazer? O processo de arredondar. O único cálculo que nós fazemos arredondamento é o de gotejamento. Jamais arredondar os outros cálculos. Somente o de gotejamento. E como a gente arredonda? Se a casinha decimal for de 1 até 4, a gente arredonda para baixo. Se for de 5 a 9, a gente arredonda para cima. Então, o resultado vai ficar assim. Nós vamos colocar um igual, um tiozinho aqui, que indica que é aproximadamente. Se está até 4, ó, 83 microgotas por minuto. Essa é a nossa resposta. Mas não vai faltar soro? Não vai, é irrelevante. 83 microgotas. Se a gente jogar para cima, para 84, vai acabar antes das 6 horas. Então, aqui vai levar o quê? Vai sobrar um pouquinho, vai acabar em 6 horas? Vai acabar em 6 horas e 2 minutos, 6 horas e 3 minutos, mas vai acabar, tá? O que não pode é você adiantá-lo. Então, a gente vai arredondar. Se está abaixo de 4, para baixo. De 5 para cima, tá? Gotejamento é o único cálculo que a gente arredonda. Beleza? E se fosse, em vez de microgotas, fossem macrogotas? Vamos fazer aqui, ó. O volume dividido pelo tempo vezes 3. Então seria ali, ó, mesmo volume, ó. 500 dividido pelo tempo 6 vezes 3. Vai dar 500, 6 vezes 3, 18. Vamos fazer a divisão. Bora dividir. Ok, de cantinho. 500 dividido por 18.
500, vamos começar com 50 e fica mais fácil de você fazer a conta. 18, 36. Não dá para ir mais. Então, 2. De 36 para 50, faltam 14. Dá para dividir? Não, baixa o zero. Então, vamos lá. 18, 36. 36 mais 18, 54. Mais 18, 54, 64, 72. Mais 18, 72, 82, 90, né? A gente começa de novo que eu perdi as contas, calma aí. Você errou, você volta, não tem problema. Vamos aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. 18 mais 18, 36. Mais 18, ó. Tá 4, vai 1, 4, 54. Mais 18, 12, vai 1, 6, 1, 7. Mais 18, 0, 8, 9. Então já foi 2, 3, 4, 5. Aí vamos aqui. 90 mais 18, 108. Mais 18, 126. 126 mais 18 vai passar. Então, vamos parar aqui. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Sobra de novo 14. Vai dar uma dízima, né? Vamos pôr um zero aqui, uma vírgula e o 7. Acabou, tá? Então, meus queridos, a nossa resposta aqui vai dar 27,7 gotas por minuto. Mas olha aqui, ó. Dá para dividir a gotinha? Nossa regrinha passou de 5, então a gente arredonda para cima. Vai ficar aproximadamente 28 gotas por minuto. Aproximadamente, tá? Deu para pegar? Mais ou menos, né? Mas calma. Calma que as coisas vão ficando, vão clareando, né? Vão clareando e vão clareando aos poucos, tá? Então, ó, vamos pensar. Você quer tirar a prova dos 9 aqui do negócio? Deu 83, não deu? Vamos multiplicar o 27,7 por 3 para ver se está dando ali parecido, ó. 27,7 vezes 3. 3 vezes 7, 21. 1 sobe 2. 3 vezes 7, 21. Com 2, 23, né? 3 sobre 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Tem uma vírgula, dá 83,1. Não dá aproximadamente 83 gotas também? Veja que ele equivale, uma gotinha daqui equivale a 3 microgotinhas daqui. Ou seja, a sua conta está correta. Você precisa na prática fazer isso? Não precisa. Isso aqui é só para você ter uma ideia da equivalência. Sempre no cálculo de gotas, ele equivale uma gota a cada 3 microgotas. Estamos calculando por horas, horas inteiras. Fazemos esse cálculo aqui. Se forem microgotas, volume dividido pelo tempo. Se forem gotas, volume dividido pelo tempo vezes 3. É um cálculo muito difícil? Não. O problema é que ele requer atenção. Eu coloquei ali para vocês para fazer um soro de 500. Mas sempre vai ter um soro limpinho, só o sorinho sem nada dentro? Não. Então, posso apagar aqui? Tira um print, alguma coisa. Vamos lá. Tudo na vida não pode ser tão simples assim, né? Está prescrito o soro de 500 ali. Mas também está prescrito outros componentes.
Por exemplo, eu quero soro de 500, mas quero também mais 50 ml de glicose a 50%. Eu quero 10 ml de... do que? 10 ml do que? Deixa eu ver. 10 ml de NaCl a 20%. Quero mais 5 ml de, por exemplo, sei lá, o que eu vou colocar de 5 ml aqui? Quero mais 5 ml de KCl, 19,1%. Estou inventando uma misturada aqui. Por quê? Porque a maioria dos soros que a gente bota para correr não é só o soro. E aí tem um problema que às vezes as pessoas erram nos cálculos. Quando vai fazer esse cálculo, não é somente isso. Se tem isso daqui, ele também vai ser acoplado ao seu cálculo. Como assim? Eu vou ter que somar os 500 ml mais os 50 dali, os 10 e os 5. Fazer a continha aqui, ó, 5, 6. Então, meu volume total são 565 ml, não só 500. Se você fizer um soro desse para correr 6 horas e fizer o cálculo sobre 500 ml, quando der as 6 horas, vai sobrar um tanto assim de soro dentro da bag. E aí, o que aconteceu? O paciente não recebeu a medicação correta. Então, para você fazer o cálculo, você tem que estar atento não só ao tipo de soro ou a quantidade dele, mas se tem complementos. Às vezes pode ser um soro menorzinho com mais um monte de coisas. Às vezes o médico pede para você fazer um soro de 400 ml e acrescentar isso daqui para diminuir um pouco o volume. Aí você tem que desprezar soro. Então, tudo isso você tem que estar atento na hora de você fazer os cálculos. Por quê? Como a gente está falando desde a primeira aula, um zero para lá, um zero para cá faz diferença, tá? Então, a atenção tem que ser total e sempre. Tranquilo? Vamos aqui para horas quebradas em minutos, tá? Até para o vídeo não ficar muito longo, senão vocês cansam e não assistem o resto do vídeo. Vamos pensar aqui, ó. Está prescrito um soro de 200 ml e o médico quer que corra em 45 minutos. Nós vamos calcular tanto em macrogotas quanto em microgotas. Se você já vê na prescrição médica que está prescrito númerozinho quebrado, você já sabe que não, essas duas fórmulas de cima não servem. Tem que ser as fórmulas de baixo, tá? Poderia estar, por exemplo, correr em 1h30. Como é que eu calcularia isso? A gente tem que entender que 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então vamos dizer que tivesse aqui, ó, para correr em 1h30. Eu não vou colocar no cálculo assim. Eu tenho que ver que 1 hora tem 60 minutos mais esses 30. No meu cálculo eu colocaria 90 minutos, tá? Então sempre que você vê que tem a hora quebradinha assim, é o cálculo em minutos, tá? É o cálculo em minutos. Então, se é o cálculo em minutos, nós temos que usar a fórmula do cálculo em minutos, tá bom? Vamos começar com o macrogotas. Vamos começar com macrogotas. Deixa eu apagar isso aqui para dar espaço. Então vamos lá. Eu deixei por último justamente o cotejamento, porque vê que ele tem muito mais contas a ser feitas do que o outro, né? Os outros. Então vamos lá. Montar a fórmula. Volume vezes 20 dividido pelo tempo, certo? São 200 ml de volume, não é isso? Então nós vamos colocar aqui, ó. 200 vezes 20 dividido pelo tempo, que é 45. Gente, fazer continha. Vou pondo para baixo aqui, tá, gente? Fica mais fácil. Então, vamos lá. 200 vezes 20. Eu costumo ensinar da seguinte forma. Eu começo, eu tenho 3 zeros aqui, né? 2 aqui, 2 aqui. Eu junto os dois, já deu 3 zeros. E multiplico os outros números. 2 vezes 2, 4. 4.000 dividido por
45, que é o tempo. Aí, queridão, aí é conta, aí lascou tudo. Vamos lá. 4.000, né? Desculpa, dividido por 45. 40 não dá, puxo para cá. E aí nós vamos fazer a conta, ó. 45 com mais 45 dá 90. Então, 90, 90. 90 mais 90, 180. Já vou guardar aqui. Vou pôr mais 45. E mais 45 dá mais 90 aqui. Já vai dar 270. Mais 45, mais 45, mais 90. Dá 360. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, né? Então, 360 para 400, 40. Também não dá de novo, baixo zero, mesma coisa, ó. Não é a mesma conta? 8. Vai dar de novo 40. Outra dízima, vírgula e um zero aqui. Vírgula 8 e acabei. Vou parar aqui, ó. Vai dar 88,8 gotas por minuto. Dá para colocar assim? Não. Olha aqui a regrinha. Então eu vou aproximadamente 89 gotas por minuto. Lembrando e relembrando e relembrando e relembrando, sendo repetitivo. O único cálculo que você pode fazer arredondamento é o cálculo de gotejamento. Até rima, tá vendo? Ufa! Vamos fazer o de micro? Vamos fazer o de microgotas. Vou apagar esse cantinho aqui. Opa! Vamos fazer aqui de cantinho. Vou deixar esse aí, peraí. Deixa eu deixar as outras canetas aqui, que eu tô com muita coisa na mão. Vamos fazer aqui, ó. É os mesmos valores, 245, mas vamos aqui, ó. Volume vezes 60 dividido pelo tempo, né? Vou pôr aqui embaixo. Volume 200 vezes 60 dividido por 45. Lembra que eu ensinei da multiplicação? Ó, tenho 3 zeros, né? Estou pondo aqui do lado, a gente por conta de espaço, tá? Então, ó, 1, 2, 3. Quanto é 12 vezes 6? 12, né? Então, ponho 12 aqui. 12.000 dividido por 45. E vamos nós fazer nossa continha aqui. 12.000 dividido por 45. 12 não dá, 120. 45, 90. Parei aqui, porque senão vai passar. Então, 2 sobra 30. Não dá, baixa um zero. Então, vamos lá. 45, 90, 135, 180. Já foram 4, né? Vamos por aqui. 1, 2, 3, 4. 180. Mais 45, 45 mais 90 dá 270, sobra 30. Então, dá 6 aqui, não é isso? É isso, né? 45, 90, mais 90, 180, é isso. 6. Tá? E vai sobrar quanto? 30 de novo, tá? Baixo zero aqui, outra vez. Mesma coisa. Não deu a mesma conta? 6. E aí, virou uma dízima, né? Sobrou de novo 30. Dá de novo, depois o zero, depois a vírgula, outro 6 e vou parar aqui. Vai dar 266,6 microgotas. Nossa, mas quanta microgota assim? Por que microgota é mais? Calma que você já vai ver. Microgota não é 3 vezes mais aqui? Eu parei aqui no meio da conta, gente, porque são os pensamentos intrusivos, tá? Eu vou fazendo a conta e eu já estou pensando no resultado deles arredondado. É coisa de doido. Quem tem aula comigo sabe que eu faço muito isso. Eu estou falando uma coisa aqui, eu já estou pensando lá na frente. Aí às vezes dá um bug no sistema, tá? Mas meus alunos já estão acostumados com meus... Eu sou muito acelerado nos negócios. Aqui, ó, passou do 6, então vamos arredondar para aproximadamente 267 microgotas por minuto. E é assim mesmo. O cálculo de microgotas geralmente dá números mais altos.
bem mais altos, porque ele é 3 vezes aquele ali, ó. Depois você faz a conta lá, você vai ver que dá 3 vezes mais. Então, para um cálculo de gotejamento em minutos, ele vai sempre dar um valor maior. Por quê? Ele precisa correr mais rápido. O de gotas já dá um valor grande e o de microgotas dá mais ainda, tá bom? Tudo bem? É chatinho, mas é necessário. Vamos para os exercícios para casa, tá? Tira print aí. Quando você tira um print, deixa eu tomar uma água. Sai da frente, porque eu sei que eu sou bonito, mas vocês querem ver é a aula, né? Hidratem-se. Vamos lá. Vou apagar isso aqui, vou deixar as fórmulas no cantinho, mas eu vou apagar para a gente ter espaço para colocar a lição de casa. Lembrando, façam a lição de casa, tirem suas dúvidas comigo, manda mensagem, coloca aí nos comentários o que você não entendeu, tá? Ignore meus pensamentos intrusivos. Que eu sou assim, quem tem aula comigo sabe que eu estou sempre lá na frente. Eu começo, já estou falando uma coisa aqui, eu já estou pensando na outra lado para depois do intervalo. Então, às vezes dá uns bugs no sistema. Vamos lá. 1, 2 e 3. É cálculo de gotejamento. Tem que ser 4, né? Tem 4 coisas ali. Vamos por 4 cálculos. 4 cálculos. Vai ser um cálculo de cada, ó. Vamos lá. Prescrição médica. Soro fisiológico 250 ml, né? Mais 30 ml de soro glicosado a 50%, equipo de macrogotas para correr em 4 horas, tá? Esse é o primeiro cálculo. Prescrição médica, o mesmo, soro fisiológico 250 ml mais 30 ml de soro glicosado a 50% em microgotas para correr em 4 horas. Aí vamos para gotas por minuto. Prescrição médica. Soro glicosado a 5%, 150 ml, mais o que? Mais nada, 150 ml para correr em 30 minutos. 30 minutos. Equipo de macrogotas. Macrogotas. E aqui, prescrição médica, soro glicofisiológico de 300 ml, mais uma ampola de 2 ml de vitamina C, mais uma ampola de 2 ml de complexo B, para correr em por aqui 40 minutos. Equipo de microgotas. Deixar aqui, dar um tempo para vocês olharem, tirarem o seu print. Na próxima aula, que é a última desse mini curso de farmacologia, o que nós vamos fazer nessa última aula? Eu vou fazer a correção desses exercícios, vou falar das classes medicamentosas, dos principais medicamentos dessas classes, vou falar de balanço hídrico, que também é um cálculo de enfermagem, e vou falar de um cálculo de enfermagem que é específico de UTI, que é o cálculo de pressão arterial média, tá? Para fazer o encerramento, tá bom?
Agradeço a participação de vocês. Se você ainda não adquiriu o seu, adquira, tá bem bacaninha, tá? R$ 15 apenas, vão me chamar. E se inscreve no nosso canal Cuidar Mais com o Professor Wagner aqui no YouTube. Curte, comenta, compartilha, tá? Assista quantas vezes você quiser. Se gostou, manda para seus amigos. Se não gostou, manda para os inimigos para que eles sofram junto com você, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela paciência e pela parceria conosco aqui, tá bom? É sempre um prazer estar com vocês. Até lá. Tchau. Fui, bora.